Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Rogare Munaiche, digam amém. Graças a Deus. Quando eu digo rogare Raiche, os irmãos digam amém. Rogare Raiche, eu disse a paz do Senhor. Amém. Inini kufara maningi ne kuapano ne hama maneruano. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Muito obrigado, meu pastor, por tudo que tem feito por nós, por esses dias. Foram dias de muita alegria para mim. Como disse a missionária Vilma, parece um sonho. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, pelo carinho de todos os irmãos, que foi muito bom e temos que retornar. E eu disse para alguém que já está na hora, precisamos regressar, a família ficou. Trago a saudação da minha esposa, a missionária Valéria, da missionária Persília, que está lá, todos os irmãos moçambicanos que estão lá, e alguns já estão dizendo, pastor, não há de vir mais. E eu disse, hei de voltare, como diz o moçambicano, hei de voltare, daqui a nada, estou a vir, como eles dizem. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Misael, pela missionária Vilma, que foram um canal de bênção para as nossas vidas, ali em Moçambique. Eles se dispuseram, conseguiram doações, roupas para as crianças, para a nossa igreja, e mandaram as roupas, tiraram o dinheiro, mandaram as roupas, e foi uma bênção aquelas roupas ali para aquelas crianças. Muito obrigado, meu pastor. Maíta Bassa, Tatendas e Curo, Moringá Cusve. Amém? Tatenda, muito obrigado. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Tatenda Zicuro Maningue, muito obrigado mesmo. Amém? Missionária Lígia, dispenso comentários, que Deus abençoe a senhora, viu? E também a Embuia, Deus abençoe, Embuia. Meus irmãos, tome assento, por favor. Tome assento, por favor. Embuia é uma senhora, viu, irmãos? Embuia é uma senhora, é um respeito. Quero também saudar a todos os internautas que está acompanhando este culto. Eu confesso que eu jamais teria essa esperança de estar aqui. Às vezes nós ficamos lá em Moçambique, aguardando dar por volta de 1h da madrugada, para a gente acompanhar o culto, e é uma alegria o culto, é uma alegria. É difícil, né, um culto em casa, mas nós sabemos que tem crente que adora esse culto em casa, né, que não vem para a igreja. A Bíblia diz, não deixando de congregar, como fazem alguns. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6, quero compartilhar com os irmãos, palavra esta digna e fiel de toda a aceitação. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra, enquanto você procura, eu também vou procurando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Diz assim o texto, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações,
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu quero repetir com os irmãos o versículo de número 7, eu gostaria que você lesse junto comigo. Como é culto da família, família compartilha, não é isso? Família compartilha, nós vamos compartilhar esse texto juntos, no 3, 1, 2, 3. Essa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, as principais alegrias de um cristão, elas surgem das coisas espirituais e celestiais. As principais alegrias de um cristão, elas surgem das coisas espirituais e celestiais. Embora existam fé que ela pede apenas as necessidades de um mundo perdido. Embora existe isso, nós sabemos que nós estamos vivendo dias de imediatismo. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra, porque nós não temos mais aquela paciência de aguardar algumas coisas. Por exemplo, se nós formos ligar a uma pizzaria e ele disser para nós que vai demorar uns 40 minutos, nós vamos dizer, espera um momento, nós vamos ligar para outra, para ver se ela vem mais rápido. Algumas pessoas já não têm mais paciência de ir no McDonald's e sentar. Eles passam no drive-thru e vão para casa, comer em casa. Nós estamos vivendo dias difíceis. Os homens estão constantemente presos nas suas atividades materiais, atividades esta que é para o seu bem, para o seu bel prazer. Os homens estão presos a isto e jamais eles ficam descansados em Cristo, porque sempre é uma correria. Todo dia, uma certa feita, eu peguei um chapa em Moçambique. E lá, chapa, cabe 12 pessoas, entram 20 pessoas. É um carro, é uma van, para dizer assim, para dizer melhor. O chapa é uma van. E entra ali, e todo mundo ali apertado, todo mundo apertado. E de repente eu comecei a conversar com um jovem. E quando eu comecei a conversar com um jovem, eu disse para aquele moço, nós conversando sobre igreja, sobre religião, e eu disse para ele sobre a vida diária, e eu disse para ele, meu querido, todo dia é matando um leão. E o motorista, ele estava prestando atenção na conversa, e aí ele disse, como que é? Eu disse para ele, todo dia nós matamos um leão. E eu disse, por exemplo, hoje você está aqui dirigindo e de repente alguém diz para você, vai mais devagar, enquanto você tem que fazer 3, 4 viagens para ir no mercado lá em Moçambique. Nós fazemos coisa de 55, 60 quilômetros de casa até o mercado. Então eu disse para ele, você está matando um leão. E esse moço, toda vez que ele me encontrava, inclusive um dia eu encontrei ele na embaixada, nós estávamos para passar de Zimbábue para Moçambique, ele disse, e aí, matando o leão, aonde ele me encontra? Eu não sei o nome dele, ele não sabe o meu nome, mas quando ele me vê, ele diz, estou matando 2 leões agora. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, e as pessoas jamais conseguem ficar
descansada em Cristo, descansada em Cristo. Por exemplo, quando alguém está apaixonado por outra pessoa, jovem, por exemplo, está apaixonado, não para de falar, não para de pensar, não para de mandar mensagem para aquela pessoa. Por quê, meus irmãos? Porque ela constantemente está pensando naquela pessoa. Ela está vivenciando aquele momento, do nosso relacionamento com Deus. O propósito das aflições das pessoas boas. Por exemplo, nós podíamos dizer, por que as pessoas sofrem? Eu já ouvi alguém me perguntar, por que aquele povo em Moçambique, na África, em outros países, por exemplo, sofrem? Nós poderíamos ter uma resposta, mas a resposta está inserida no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Pedro, ele diz no versículo de número 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então observe os senhores e as senhoras que a prova da nossa fé, ela é muito mais preciosa que o ouro. Ouro, ele tem um valor, ele tem o seu valor de mercado. Ouro, quem não gostaria de ganhar uma pepita de ouro? Quem não gostaria? Uma certa feita eu fui em uma casa em Moçambique, e quando eu cheguei naquela casa, eu vi em um canto, tinha um maçarico, tinha um gás, mas estava muito escuro ali, e eu perguntei para aquele moço, o que vocês fazem aqui? Ele disse, não, aqui o meu boss é quando é o chefe, aqui o meu boss derrete ouro. Eu perguntei para ele, como é isso? E ele começou a me explicar. Ele começou a dizer que o ouro ali, ele coloca o metal, ele coloca um líquido no ouro, e depois eles colocam fogo no ouro, e o fogo do maçarico é um fogo muito intenso, e ele começou a falar isto, e aí eu comecei a meditar sobre isto, eu disse, meu Deus, como é isso? E quando eu li o texto, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Eu disse, meu Deus, então o que nos traz aqui nesta noite não é outra coisa, mas é a nossa fé. É a nossa fé que é muito mais preciosa do que o ouro. O que nos mantém aqui nesta noite não é outra coisa, mas é a nossa fé que é muito mais preciosa do que o ouro. Louvado seja o nome de Jesus. E o efeito da prova é esse. Qual é o efeito da nossa prova? Eu jamais vi alguém que está na igreja dizer, morri na prova, e pereci na prova. Mas eu sempre ouvi as pessoas dizerem, passei por uma prova, Deus me deu vitória. Ei, meu irmão, minha irmã, eu já quero abrir um parênteses aqui. Não pare agora, continue. Esta prova que você passa é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Então, sabe o que eu quero dizer? Continua acreditando, Deus ainda continua sendo Deus. A aflição do crente fiel é a prova da vossa fé. Por que nós passamos por prova? Por que nós passamos por aflição? Deus, quando Ele nos prova, é para nos dar experiência e vantagem, não ruína e destruição. Se Deus está nos afligindo, a Bíblia diz que Deus não aflige ninguém de bom grado, sem que lhe dê alguma coisa. Então, se Deus está nos afligindo, é porque Ele quer fazer alguma coisa. Nós sabemos que o mundo está em crise, o mundo está vivenciando dias difíceis, a terra está sendo sacudida, a terra está sendo abalada, mas Deus vai fazer alguma
coisa no meio dessas aflições, no meio dessas provações. Então nós devemos continuar acreditando. É como se fosse um exame para provar a força da nossa fé. Eu quero ver até onde você acredita em mim. Então os dias que nós estamos vivendo é dias difíceis, meus irmãos. Tem que suar a camisa para acontecer alguma coisa. Tem que suar a camisa para as pessoas acreditarem. Existem lugares que as pessoas estão fazendo várias e muitas inovações, tentando chamar a atenção das pessoas, tentando chamar a atenção de um público. E as pessoas, meus irmãos, elas querem um evangelho barato, um evangelho frajudo. E certa feita eu disse: evangelho que não se preocupa com almas, ele não deve ser acreditado. Nós não devemos ter fé neste evangelho. Meus companheiros, eu quero vos dizer aqui nesta noite que nós devemos acreditar. Não há outra virtude qualquer. O nosso cristianismo depende da nossa fé. Se nós não acreditarmos, meus irmãos, Deus é Deus. Se você acreditar, Ele continua sendo Deus. Então por isso eu quero chamar a vossa atenção. Continua crendo, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Se a nossa fé estiver em falta, não há nada de bom em nós. Se a nossa fé estiver em falta, não há nada de bom em nós. Ela dura até levar a alma para o céu, e aí vem o resultado. Qual é o resultado? Que a nossa fé, o resultado é o gozo de Deus para sempre em nós. A Bíblia diz que tudo vai perecer, meus irmãos, mas a fé, ela vai nos levar até o céu. Eu queria falar sobre o ouro aqui. O tempo não vai nos ajudar, mas quando nós falamos sobre ouro, o ourives, ele joga o metal no fogo, e é para tirar as impurezas, para tirar todas as impurezas. E quando o fogo, meus irmãos, está ali tirando as impurezas, o fogo não destrói o ouro diminui com a prova no fogo. O ouro simplesmente diminui com a prova no fogo, mas a prova alimenta e fortalece a nossa fé. Se nós continuarmos, mesmo passando por qualquer que sejam as aflições, a nossa fé vai ser aumentada. Pastor, eu queria ouvir o senhor falar da África. Amém, meus irmãos, mas se você não tiver fé para você ouvir o que eu queria falar, não vai adiantar eu falar da África. Se você não tiver fé o suficiente para esta fé te mover, não simplesmente para você ficar espantado ou dizer: meu Deus, o que é isso? Sério mesmo? Sério? Ai, Jesus, que é isso? Vamos orar mais, viu, pastor? Não vai adiantar, meus irmãos, mas eu quero te chamar a atenção aqui, e juntos que a nossa fé aumente um pouco mais, que nós possamos acreditar um pouco mais, que Deus pode curar mais, que Deus pode levantar paralíticos mais, que Deus pode batizar com o Espírito Santo mais, que Deus pode fazer milagre mais. Por isso eu quero te chamar a atenção, para juntos nós aumentarmos a nossa fé. Aleluia! Sempre que nós saímos de uma prova, nós saímos mais fortes desta prova. A prova não é para nos destruir, a prova é para aumentar a nossa fé. Sempre que nós saímos da prova, é para aumentar a nossa fé. Você quer ver? Deus prova para tirar o melhor de você. Deus prova para extrair o melhor de você. Percebe o que eu quero dizer? É como se nós pegássemos uma cana. Lá em Moçambique eu fico numa aflição muito grande. Moçambicano pega a cana, ele pega meia cana
ele rasga a cana no dente, descasca no dente, enquanto aqui nós temos um moinho, e a melhor coisa é quando você coloca aquela cana no moinho, e sai aquele caldo de cana. Mas quando a cana está seca, só o bagaço, o farelo da cana, aí aquele homem que está moendo aquela cana, ele coloca um limão no meio daquela cana, e ele tira o melhor sumo daquela cana, que é um caldo de cana com limão, ou coisa boa, e coloca um gelo e come um pastel, ou coisa maravilhosa. Pena que eu não posso tomar um caldo de cana, mas eu sei que é gostoso, meus irmãos, eu sei que é uma maravilha. Então quando Deus prova, quando Deus começa a espremer, é porque Ele quer tirar o melhor de nós. Mas Satanás, ele sempre tenta tirar o pior de você. Quer ver? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Concupiscência é o desejo desenfreado da carne. É de dentro para fora e não de fora para dentro. A prova, ela sempre vem de fora para dentro, é para nos provar, meus irmãos. Mas quando estivermos com Jesus na glória, a prova logo vai passar e o ouro vai perecer, mas a glória, honra e louvor vai durar eternamente. E é isso que a prova quer tirar de nós: a honra, a glória e o louvor. Então algumas pessoas não têm consciência disso, porque eles dizem assim: eu não aguento mais, eu prefiro sair da igreja, porque eu estou passando por uma prova muito grande, eu prefiro me afastar. Situações difíceis são necessárias para Deus quebrar os hábitos de uma vida pecaminosa. Por que nós passamos por situações difíceis? Vocês prestem atenção aqui, meus irmãos. Deus queria chamar a atenção do povo de Israel. Deus estava preocupado em chamar a atenção deles. Todas as vezes que Deus fazia alguma coisa, era para chamar a atenção deles. Preste atenção. Eles viviam na escravidão, eles viviam oprimidos, e aí Deus levanta Moisés para mexer com a fé daquele povo. Deus levanta quem? Deus levanta um homem que era gago, ele não sabia falar, ele até se recusa a ir, mas Deus falou: eu quero que você vá, Moisés. Ah, tá bom, Moisés, eu vou levantar o seu irmão, ele vai falar e você vai falar no lugar dele, você vai falar por mim, você vai ser boca de Deus. Aí Deus sempre operando milagres no Egito através das pragas. Nós sabemos muito bem, se nós fôssemos falar das 10 pragas aqui, aí de repente, meus irmãos, Deus abre o mar vermelho, Deus mata os egípcios, o povo dança, o povo se alegra, aí o povo passa do outro lado e eles começam a dizer: ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, o nosso Deus opera maravilhas, ele se enche de fé. Mas sabe o que me chama a atenção? 72 horas depois, meus irmãos, eles estavam murmurando, eles estavam dizendo: por quê? Porque não tinha água lá para eles beberem. Quando eles chegam lá, que eles vão beber água, a água era amarga, meus irmãos. Olha que coisa interessante, eles murmuram contra Deus com toda a murmuração que eles puderam. Deus manda carne, maná do céu. Eles continuaram a caminhada. Ao chegar em Refidim, mais uma vez não havia água. O povo, sabe o que faz? Começa a ameaçar Moisés, dizendo: Moisés, você nos trouxe aqui para nós perecermos. Mas até então, meus irmãos, é muito fácil acreditar em Deus quando as coisas vão muito bem. É muito fácil acreditar em Deus quando nós chegamos aqui, vem alguém e diz para nós: levante a sua mão e dê glória. Aí a gente levanta a nossa mão e dá glória. É muito fácil, meus irmãos, nós chegarmos aqui, Deus levantar um profeta. Eu não sei como é em Londres, mas em Moçambique é um negócio muito difícil. Às vezes você precisa ouvir a voz de Deus, de alguém falando com você. Você lê a Bíblia, você ora, mas você sente aquela necessidade de
Deus usar um vaso, mas sabe o que acontece? Você começa a questionar: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus vem e fala no teu coração: continua crendo, crê somente, continua mais um pouco. Sabe o que é isso? É Deus aumentando a fé dentro do coração do homem, da família. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para nós acreditarmos mesmo que as coisas estejam difíceis. A Bíblia diz: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus está no meio dela e não será abalada. Sabe, Deus está no meio de quem? Deus está no meio da tua casa, Deus está no meio da tua família, Deus está no meio da igreja e não será abalada. Awanjora galavoriceui. Moisés vai lá e bate na pedra, pum! Bateu na pedra, a pedra jorrou água. Deus estava permitindo todas essas provas para que eles pudessem obter a terra prometida preparados. Deus estava permitindo isso para que eles fossem lá preparados. Aí sabe o que acontece? Deus fala assim: irá ter que viver da fé. O fato é que toda fé verdadeira, ela é nascida no meio da aflição. Toda fé verdadeira é nascida no meio da aflição, é no meio da prova. Eu gosto de ouvir, eu não estou aqui para fazer nenhuma, eu não sei como é que eu poderia falar, mas você já entendeu. Quando eu ouço o pastor Elias falar, contar a história da igreja, como que foi, como que não foi, aquela coisa toda, e eu vejo sempre que ele chora quando conta, e isso aumenta a minha fé, porque se fosse talvez outra pessoa, não teria fé suficiente para manter o que mantém até o dia de hoje. Mas sabe o que é isso? É quando a fé está enraizada dentro do coração. Dentro do coração. E toda a fé verdadeira, ela é nascida de fato de uma aflição. Não existe outra maneira dela surgir em você. A fé, ela não vai surgir de outro modo. A fé, quer ver? É a mesma coisa. Eu preciso entrar naquela faculdade. É difícil? É. Mas eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Aí você vai, estuda, luta, batalha. Aí Deus vai lá, coloca você lá dentro. Como que é isso? É a fé que ela não vai surgir de outra maneira. Duas situações nós temos duas opções, dizendo melhor, escolhemos morrer ou viver as promessas de Deus. O que você quer? Morrer ou viver as promessas de Deus? Seja aquilo que Deus quer que você seja, mas para isso você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa continuar. Quando eu cheguei em Moçambique, pastor Elias, foi muito difícil. Eu comecei a ver aquelas pessoas falarem, e quando eu comecei a ouvir aquelas pessoas falarem, foi uma situação difícil. Eu falei: meu Deus, eu não estou entendendo nada. E eu dizia para outros: fala mais devagar, fala mais devagar. Aí eu comecei a questionar eles e perguntar o que ele está falando, e sempre falando o que ele está falando. E aí quando nós começamos a pegar pouco dialeto, como diz em Moçambique, padoco, aí nós já vamos perceber a língua. Meus irmãos, é muito difícil. E eu começava a ver, e eu falava: meu Deus, o que é isso? É muito difícil aqui, pai. Será que eu vou aguentar, Jesus? E aí sempre Jesus colocando o quê? Fé em nossos corações. Quando a minha esposa chegou, eu fui à frente, irmãos. Eu fiquei 10 dias, aliás, eu fiquei 40 dias sem a minha família lá. A minha família foi depois, minha esposa foi depois. Quando ela chegou, a primeira coisa que eu fiz, eu levei ela nos piores lugares que existe em Moçambique. O presidente não foi. Eu levei ela lá no Xingamoio, no 38. Meu Deus do céu, a rua faz assim. Você vai com o carro faz assim. E quando você chega lá, tudo no chão, irmãos. Tudo no chão. Eu falei: aqui é o nosso chão. Ela olhou assim, ela olhou para mim e falou: o sangue de Jesus tem poder.
Jefferson, o sangue de Jesus tem poder, amor. Eu falei, baby, é aqui mesmo que nós vamos ficar, linda. Meus irmãos, mas se você olhar a primeira instância, aí você vê as pessoas andando descalço. Eu falei, Jesus, rapaz, cadê o chinelo? Ah, não tem, pastor. Rapaz, vai pôr chinelo. Ah, pastor, não tem. Esses dias minha filha viu um rapaz aqui em São Paulo andando descalço. Que ela falou, andando descalço? Eu falei, uá, é normal, pá. Por que o espanto? A fé, meus irmãos, a fé, ela não vem de outra coisa, senão da aflição. Senão da aflição. Você quer ver a promessa de Deus? Deus falou para Moisés, eu vou na frente de vocês. Nenhum inimigo vai se manter de pé diante de vocês. Ninguém vai parar diante de vocês. Vou lutar as suas batalhas. Então somente creia. Deus falou assim, ó, diga para o meu povo Moisés que marche. A ordem de Deus é para continuar. A ordem de Deus é para nós marcharmos. A ordem de Deus não é para retroceder. Tem até uma canção, eu sou ruim para cantar, mas diz que a igreja sempre de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja está sempre de pé e sempre vencendo as batalhas. Faz 2000 anos que a igreja está vencendo as batalhas. Meus irmãos, houve uma época que queimavam os homens no pneu, no fogo, colocavam eles no fogo. Houve uma época que pegavam as Bíblias, mas sabe o que mantém a igreja viva até o dia de hoje? É a nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus. Note vocês que os israelitas não haviam matado nenhum homem. Eles não fizeram absolutamente nada. Deus que batalhou a batalha deles. Eles não se defenderam. Eles somente viram Deus trabalhar para eles. Então Deus trabalha em favor daquele que acredita. Se você continuar crendo, Deus vai trabalhar em teu favor. Deus vai trabalhar em teu favor. E Deus tem trabalhado em nosso favor, irmãos. Deus tem trabalhado em nosso favor ali naquele país. É muito difícil, meus irmãos, quando você vê uma criança de 8 anos de idade carregando a irmã de 3 anos, de 4 anos na cacunda. Você vê uma criança cuidando da outra. Meus irmãos, é muito difícil isso. Sabe que eu vejo, lá tem uma menina chamada Alice. Aquela menina, ela cuida da sua irmã. A sua irmã, ela é soro positivo. A irmãzinha dela tem uns 4 anos de idade. Toda semana aquela Alice pega a irmã, põe na cacunda e vai lá no médico, leva a irmãzinha no médico. O pai é um alcoólatra, mas ela que cuida da irmã, ela dá banho, ela faz comida. E quando você olha isso, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, pai? Você entra em desespero, é normal. Toda vez que eu olho para aquela criança, eu choro quando eu olho para ela. Até por esses dias eu estava orando aqui na casa, e quando eu estava orando, eu lembrei daquela menina. Eu disse, meu Deus, que saudade daquela menina, porque quando eu olho para ela, aquilo aumenta a minha fé. Eu falo, Jesus, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. A fé, ela é como um conta-gotas. A fé, ela cresce de prova em prova, mas tem muita gente que não quer passar prova, tem muita gente que não quer passar dificuldade, até que Deus tenha um testemunho, cujo testemunho seja, o nosso Deus é fiel. Sabe para que Deus quer que nos provar? Até que nós possamos dizer, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. Quando nós chegamos ali, meus irmãos, as crianças, nós temos aproximadamente 130 crianças na nossa igreja só na congregação que eu dirijo no bairro Militar. Eu comecei uma igreja, e quando eu comecei essa igreja, nós começamos debaixo do capim, irmãos. Lá nós falamos uma matieza, nós preparamos a igreja, fomos no mato, cortamos árvore, tronco, e ali nós fizemos uma igreja. Eu congregava junto com o pastor Salomão Bitoni,
E eu disse para ele: pastor, nós estamos empatando aqui todo domingo. E eu já vou parar. Nós estamos empatando aqui todo domingo, pastor. Eu preciso avançar um pouco mais. Se eu vim aqui para ficar junto com o senhor prega, eu prego, o senhor prega, eu prego, o senhor prega, eu prego, nós não vamos ganhar ninguém. Então vamos fazer o seguinte, pastor: o senhor atira para lá, que eu atiro para cá, e nós vamos para cima, tudo bem? Não tira o dedo do gatilho. Ele falou: tá bom. Fui para o bairro Militar. E quando eu cheguei no bairro Militar, eles olham assim o Muzungo, eles chamam eu de Muzungo, né? Apesar que eu sou de boi mesmo. De boi é preto mesmo. De boi é preto mesmo. Eu falo: Muzungo aonde vocês estão vendo, pá? Eu sou preto mesmo, negro, sou moçambicano eu. Tá urachona mesmo. E aí, eles ficam observando. E ali debaixo daquele capim, eu dizia para eles assim: estou vendo uma linda igreja aqui. Eles disseram: esse pastor é maluco. Esse tem muito dzungo, esse. Dzungo é quando você é folgado. Esse é folgado, esse. Eu disse: eu estou vendo uma linda igreja aqui, grande. Meus irmãos, eu adquiri um talhão, um terreno, lá quase perto da margem do rio, no bairro Militar, difícil acesso. Para nós chegarmos com a energia lá, vai ter que levar mais ou menos uns 150, 200 metros de fio, para nós levarmos corrente lá, para levar a energia até lá. E eu disse para os irmãos: estou vendo uma linda igreja aqui. Os irmãos falaram: nada, pastor. Eles têm o costume de fazer igreja de tapera, aquela igreja de barro, de matope mesmo, que é barro. E eu falei: não, eu estou vendo uma linda igreja aqui. E aí, meus irmãos, uma irmã que nos conheceu, ela foi lá, conheceu e foi lá, parece que nós conhecíamos ela há muitos anos, irmã Maria Aparecida. Ela foi lá e quando ela chegou lá, nós levamos ela para conhecer o nosso trabalho, e foi a única irmã, e ela disse para mim assim: pastor, Deus mandou eu ajudar o senhor aqui nessa igreja. Eu falei: como assim? Deus mandou eu ajudar o senhor a construir uma igreja aqui para esse povo. Meus irmãos, eu estou falando isso para aumentar a fé dos irmãos. Isso é testemunho, irmãos. Eu estou falando aqui de reino, não estou falando de ministério, não estou falando nome de igreja, eu estou falando de reino. E quando nós falamos de reino, reino aumenta a nossa fé. E aquela irmã disse assim: olha, eu vou ajudar o senhor a construir essa igreja. E aí eu disse para ela: como é isso? Ela falou: vou, pastor. Eu comecei a chorar. E aí eu queria fazer uma surpresa para os meus pastores, e não falei nada. Quando eles chegaram lá, eu estou com uma igreja, irmãos, num ponto de cinta já tenho ferro, nós já estamos no ponto para cobrir a igreja. Sabe por quê? Deus ainda é Deus, Deus ainda é Deus, Deus ainda honra a fé. Se você acreditar, meus irmãos, Deus tira daquele que tem para dar para aquele que não tem. Deus tira daquele que tem para dar para aquele que não tem. Deus ainda é Deus, Ele ainda é Senhor dos senhores. Levante a sua mão comigo, levante a sua mão comigo, adore a esse Deus. Aleluia. Com todas as dificuldades, Deus ainda é Deus. Deus sempre querendo chamar a atenção daquele povo. Deus se ira com aquele povo. Deus fez de tudo para chamar a atenção deles, para que eles continuassem crendo. Aí Deus fala para Moisés: vou matar esse povo. Eu vou matar, Moisés. Eu já fiz tudo. Ô povo incrédulo. Como diz o nordestino: ô gente ruim. Deus falou, Moisés falou assim: o que vão falar do Senhor? Como o Senhor vai matar esse povo? Por que o Senhor tirou eles de lá? Tirou eles de lá para morrer aqui? O Senhor tirou eles de lá para morrer aqui? O que eles vão falar? Tá bom, Moisés, segundo a tua palavra, eu não vou matar eles mais, mas eles não vão ter parte comigo.
eles não vão ver, eles não vão entrar, Moisés, eles não vão ter parte comigo. É como se fosse assim: Moisés, até quando esse povo vai me provocar? Até quando eu tenho que ficar fazendo coisas para eles acreditar? Até quando Deus tem que falar com você? Continua crendo, continua crendo, continua acreditando. Vai mais um pouquinho, não pare agora, vai mais um pouquinho. Até quando Deus tem que falar com você? Até quando Deus tem que falar com você? Até quando Deus tem que falar para você? Não desiste agora, minha filha. Você está chorando, dizendo: Deus, não aguento mais. O que mais Deus tem que fazer para chamar a tua atenção? Como se Deus falasse assim: Moisés, quantos milagres eu preciso fazer para esse povo acreditar em mim? Nós às vezes somos parecidos com Israel. Hoje Deus fala de várias maneiras. Deus fala no culto da tarde, Deus fala na consagração pela manhã, Deus fala num dia com Deus, Deus fala através do pastor. Já viu aquele obreiro quando vem? Ele vem, mas vem cuspindo fogo para entregar o trabalho. Aí o pastor coloca a mão no ombro dele e fala assim: meu cara, acredita, continua, rapaz, me ajuda lá. Ele não consegue falar uma palavra, sabe por quê? Porque a fé, ela é transferível, a fé, ela é transmitida. Aí ele fala: tá bom, pastor, eu vou aguentar mais um pouco. E aí ele passa os anos, passa o tempo, e ele continua lá. Meus irmãos, o que mais Deus precisa fazer para nós continuarmos acreditando, para nós crermos nele um pouco mais? Aleluia. Se põe de pé. Nós murmuramos, tentando resolver os nossos problemas da nossa maneira. Nós reclamamos a nossa própria maneira. A incredulidade de Israel cancelou o propósito eterno de Deus para o futuro. Moisés disse: vocês são filhos, mas não são filhos da lealdade. Em Deuteronômio 32:20, Deus queria acabar com todos eles. Moisés vai lá e se humilha, declara: Deus, o Senhor não pode matar esse povo. Porque Moisés estava crendo. Porém, todos os homens que viram a minha glória, Moisés, e os sinais que fiz no deserto e no Egito, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra prometida. Sabe o que eu quero dizer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Pedro começa a falar com Jesus, Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar com a vossa alma. Cirandar é como se fosse uma peneira. Aí sabe o que Jesus respondeu? Olha que interessante. Jesus respondeu assim: Pedro, mas eu roguei ao Pai para guardar a sua fé. Deus não pediu para guardar a alma de Pedro. Jesus não pediu para guardar a sua alma. Jesus falou assim: eu roguei ao Pai para guardar a sua fé. Porque se você tiver fé, nós vamos romper barreiras. Eu quero saber aqui nesta noite, se tem alguém que, por um motivo ou outro, abandonou a Jesus, deixou de servir a Ele, ouviu alguma coisa que não lhe agradou, e você quer retornar para a casa do Pai hoje. Se tem alguém aqui que ainda não serve a Jesus, quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma, eu quero te convidar aqui nesta noite. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus? Dê um sinal com a tua mão, para que nós possamos fazer uma oração por você. Eu quero lhe conhecer aqui nesta noite. Eu quero lhe conhecer. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que se afastou de Jesus aqui? Tem alguém que se afastou da igreja? Não consegue mais acreditar? As provações, você viveu várias situações, não consegue crer. Eu quero te convidar aqui nesta noite. Porque a ordem de Jesus aqui, a ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus é para marchar. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Eu quero te convidar. Não perca a oportunidade
Não perca a oportunidade. Jesus quer aumentar a tua fé. Talvez você não consegue crer. Nós vamos orar e Jesus vai aumentar a tua fé nesta noite. Em nome de Jesus. Venha à frente, você que ainda não se entregou a Jesus. Se todos aqui servem a Jesus, todos aqui servem a Deus, olha aí do teu lado, vê se tem alguém que ainda não serve a Jesus. Que Deus possa dar a outra oportunidade, mas até o término, até o apagar das luzes, você pode procurar qualquer um dos obreiros aqui. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, rogando aos irmãos oração, orem por mim, pela minha família. Nós vamos fazer uma viagem um pouco cansativa, são 10 horas de viagem, e nós vamos de regresso, e mais 1.350 quilômetros de carro, e a estrada não ajuda muito, que os irmãos orem por nós, orem pelo nosso regresso. Muito obrigado, meus irmãos, obrigado a todos os pastores do CONAMP, todos os obreiros que nos recebeu, que nos abençoou de forma extraordinária. Eu quero louvar a Deus, pedir perdão aos irmãos, aonde nós não pudemos estar, atender os irmãos, que Deus vai preparar uma próxima oportunidade, permitindo Deus, nós vamos estar aqui, vamos cultuar com muita alegria, amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Meu pastor, muito obrigado. Maringá, Comborerê, Tatenda, Mufundice, Bishop Elias Cardoso, Baba Mucuro, esse é o nosso Baba Mucuro. Baba Mucuro lá, Baba Mucuro é o pai maior, irmãos. Lá quando é uma doda mesmo, é Baba Mucuro, que é o nosso pai grande. E é o pastor Elias que é o nosso pai. E eu agradeço a Deus por esta igreja. Que Deus abençoe, meus irmãos.